Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Costa Longa e nesse canal a gente conversa sobre tecnologias sustentáveis, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse vídeo vai dar uma conclusão nos últimos 3 vídeos, onde a gente falou sobre o ciclo de vida completo, comparando veículos elétricos aos veículos a combustão no tocante à produção das emissões de dióxido de carbono. Se você não assistiu os outros vídeos, claro, você pode parar aqui, voltar e assistir eles. Mas eu recomendo que você assista esse até o final, porque aqui nós vamos falar da fase 5, que é o fim do ciclo de vida do veículo, e também vamos falar das conclusões. Então você vai ter uma noção do todo, ok? Fica aí depois da vinheta que a gente volta com a fase 5, o fim do ciclo de vida do veículo e as emissões decorrentes disso, e também as nossas conclusões sobre esse estudo. Ok, pessoal, recapitulando rapidamente. Hoje nós vamos falar da fase 5, que é o fim do ciclo de vida do veículo. Mas a fase 1 a gente falou da produção dos veículos, as emissões decorrentes disso, desde a extração da matéria-prima até a montagem do veículo. Na fase 2 a gente fala das emissões relativas à produção do combustível ou da energia elétrica para mover os veículos. Na fase 3, a queima, as emissões decorrentes da queima do combustível, né, quando é o caso, e na fase 4 a questão da manutenção. Esses são os vídeos passados. Hoje vamos falar aqui da fase 5, trazendo aqui os resultados para 160 mil quilômetros. E aí, recapitulando, por que 160 mil quilômetros? Porque 160 mil quilômetros na questão da manutenção é quando a gente troca a bateria. E aí vocês vão ver que os veículos elétricos, de forma geral, desempenharam melhor do que a contraparte, a combustão, no quesito das emissões. Ou seja, quando não há necessidade de trocar a bateria, então os veículos elétricos, eles de fato emitem menos poluentes, gases de efeito estufa, do que a contraparte, a combustão. No entanto, em 200 mil quilômetros, ou seja, quando é necessário trocar a bateria, essas contas elas meio que se equiparam, né? E aí chega em alguns cenários como o do Brasil, aqui que é o primeiro, e o da Austrália, que é o último, onde o veículo elétrico ele passa a não ser o mais interessante, a opção mais interessante. No Brasil, a opção mais interessante ficaria com o etanol, eu estou falando do ponto de vista das emissões, ok, pessoal? E na Austrália, tanto faz, seria gasolina ou elétrico, porque eles ficam muito próximos um do outro. Então, quando a troca da bateria e a bateria para ser produzida ela é muito poluente, né? E também tem as emissões do descarte da bateria antiga, então essas coisas elas vão se equilibrar, ok? Nas outras regiões, que são aqui a Europa, os Estados Unidos, o Japão e a China, ainda com a troca da bateria, o veículo elétrico ele seria mais vantajoso. Essas foram as minhas conclusões, os meus cálculos, as minhas considerações baseada no artigo que a gente usou como referência. E esse artigo ele diz o seguinte: a fase 5, as emissões são para desmontar o veículo, triturar-lhe as partes e separar elas, transportar essas partes e mandar para o aterro sanitário. Tá? O que acontece? Ele considerou as emissões iguais, equivalentes para todos os tipos de veículos, seja ele a gasolina, diesel ou elétrico. Eu não concordo muito com isso. Ele tratou essa parte, essa fase 5, né, como uma constante, e isso pouco vai alterar os resultados que a gente já tinha, porque a gente somou o mesmo quantidade de emissões para todos os tipos de combustível, então nada mudou. Eu não concordo muito com isso, mas foi como eles fizeram. Eu trouxe aqui os dados, vou colocar também no vídeo para vocês analisarem. Se vocês quiserem, vocês param o vídeo aqui e analisem esses dados com mais calma. Bom, dando continuidade para os resultados, as conclusões dos autores, é que, e são muito parecidas com o que a gente encontrou, é que aqui, ó, para a União Europeia, né, a União Europeia, o veículo verdinho aqui,
tá? A linha verdinha aqui, que diz respeito ao veículo elétrico, ele começa com uma emissão muito alta, e a partir do momento que os veículos a combustão começam a queimar combustível, as emissões vão se equivaler, tá? Então, isso acontece nesse ponto aqui, em torno de 76 mil quilômetros. A partir daí, os veículos elétricos começam a emitir menos, até que chega em um outro ponto aqui. Esse outro ponto é justamente os 160 mil quilômetros, aonde é necessário trocar a bateria. Então, tem esse degrau, tem esse salto. Então, no caso do veículo ao diesel aqui, né, o veículo elétrico começa a perder. Tá? E no caso do veículo a gasolina, ele ainda é vantajoso, isso na União Europeia. Tá? Tem que lembrar que há regionalidades nesse estudo. No caso do Japão, o veículo elétrico, como em todos os cenários, começa emitindo mais, a gasolina e o diesel vão queimando, vão emitindo mais. Em torno de 111 mil quilômetros, o veículo elétrico começa a ser mais vantajoso do ponto de vista das emissões. Quando chega ali nos 160 mil quilômetros, que tem que trocar a bateria, novamente nós temos aqui um salto e o veículo elétrico passa a ser desvantajoso para ele. Então, trocar a bateria no Japão torna o veículo elétrico menos vantajoso do ponto de vista das emissões, ok? Em relação aos Estados Unidos, o ponto de encontro é em torno de 60 mil quilômetros, depois há o salto aqui. De qualquer maneira, lá os veículos elétricos seriam mais vantajosos. Na China, o encontro acontece com 119 mil quilômetros, e quando há o salto com 160 mil quilômetros, os veículos elétricos não são vantajosos, isso de acordo com os dados das conclusões dos autores, tá, pessoal? E aqui na Austrália, o veículo elétrico nunca vai ser vantajoso, tá? Porque eles nunca vão se encontrar, porque a matriz da Austrália energética é muito suja. Esses são os resultados dele, diferiam um pouquinho dos nossos resultados, mas no geral está alinhado, ok? Bom, eu quero falar agora sobre as considerações, a leitura que eu faço desses achados, desses cálculos, compartilhar com vocês, e vocês colocam nos comentários aí se vocês concordam comigo ou não. Primeiro, a gente sabe que haverá um avanço significativo nas renováveis. Esse avanço aqui ele já pode ser mensurado. Note que em 2019, aqui ó, a gente tinha 191, salvo engano, gigawatts de energia renovável, e aqui em 2020 temos 278. Ou seja, o mundo está avançando muito rápido nesse sentido. As matrizes elétricas vão ficar cada vez mais limpas. Então, em regiões como a Austrália, onde boa parte das emissões vinham dessa matriz elétrica suja, isso vai ficando cada vez mais limpo. Isso não acontece nos veículos a combustão, porque a gente já está mais ou menos no limite, a gente já está estrangulado ali na questão dos sistemas que tratam os gases resultantes da combustão. Então, a gente tem muito a avançar nas renováveis e a gente não tem tanto a avançar na questão dos controles dos poluentes dos veículos a combustão. Então, vai ficar cada vez melhor para os elétricos nesse sentido, por esse motivo. Depois, inalação de gases tóxicos na cidade. Gente, não é só aquecimento global, não é só mudança climática. A queima de combustíveis fósseis gera uma série de outros gases nocivos à saúde. A gente está falando de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, de hidrocarbonetos no geral, óxidos de enxofre, material particulado. No caso do diesel, a gente fala ainda de metais pesados. Mesmo o etanol, que é mais limpo na queima, ainda é poluente. Bom, e a gente está poluindo perto da onde a gente vive, nas cidades. Nós estamos respirando esses gases, que vão trazer uma série de problemas neurológicos, respiratórios, câncer e assim por diante. Então, simplesmente dizer que durante o plantio da cana, o crescimento dela, a gente absorve CO2 e por isso o etanol ele é sustentável no longo prazo, não é verdade. A gente não resolve esse problema da inalação dos gases da queima do etanol na cidade. A gente alivia a questão do aquecimento global, das emissões de carbono, mas não essa questão para a saúde humana nas cidades.
Terceiro aspecto, biocombustíveis. Eu acabei de falar do etanol, que não adianta o campo absorver, né, o dióxido de carbono durante o crescimento da cana se a gente está respirando na cidade os fumes da queima do etanol. Eu acredito que isso seja verdade. Porém, os biocombustíveis é uma tecnologia de transição. Tá? A gente está avançando muito no desenvolvimento dos biocombustíveis. Eles estão ficando cada vez mais eficientes e nós estamos fechando o ciclo de emissões nele. O etanol de segunda, terceira geração, ele passa a ser extremamente eficiente do ponto de vista de queima na produção, ao passo que ele pode começar, inclusive, a ter emissões negativas, ou seja, eu vou capturar mais CO2 durante o crescimento da cana do que, de fato, eu vou liberar durante a queima desse combustível. Isso nos dá fôlego, então, para a gente fazer uma transição para os elétricos mais tranquilo, menos assodada. E o Brasil está muito bem posicionado nesse aspecto. Nós podemos nos dar o luxo de aguardar o desenvolvimento dos veículos elétricos, que vão amadurecer muito nos próximos anos. A China, os Estados Unidos, o Japão, a Austrália não podem se dar esse luxo. Nós podemos. Então, deixa eles pagarem a conta que depois a gente compra um produto melhor e mais barato. Pessoal, algumas previsões estimam que o preço das baterias vão cair para 1/10 do valor que elas tinham em 2010 até 2030. A gente está falando de valores acima de $1.000 em 2010, que em 2030 vão chegar abaixo de $100. Se a gente correr nessa transição energética para os veículos elétricos, nós vamos acabar matando uma indústria de biocombustíveis muito forte, no qual a gente investiu pesado nos últimos 50 anos e nós temos conhecimento, tecnologia e infraestrutura para suportar. Nós vamos causar uma série de problemas sociais, de desemprego, e isso, por conseguinte, traz poluição também. Afinal, ninguém vai estar preocupado com o meio ambiente se não conseguir botar o pão na mesa no dia seguinte. Pensem nisso. O nosso etanol, eu sei, está longe de ser a solução perfeita. Tem um problema da monocultura, tem um problema da crise hídrica, tem um problema da competição com os alimentos e tem principalmente a questão da ganância dos usineiros e dos produtores. No Brasil, nós nos acostumamos a ter competição no combustível. A gente tem o etanol, a gasolina, o diesel, o gás natural veicular. Nós desenvolvemos a tecnologia flex nos carros que nos permite escolher o melhor combustível com base em questões financeiras e alguns também em questões ambientais e ideológicas. Essa competição nos faz ter a opção, né? Se a gasolina está muito cara, a gente vai para o etanol, a gente vai para o gás natural. A gente considera adquirir um veículo diesel que tem uma autonomia e um desempenho melhor. Ou seja, um meio que baliza o preço do outro. Nós estamos acostumados a ter esses freios. Os veículos fósseis estão com os dias contados, não há volta em relação a isso, eles vão deixar de existir. Nós não teremos mais a gasolina, o diesel, nem o GNV, vai sobrar só o etanol para a gente. A maioria das indústrias estão apostando nisso. E quem vai balizar o preço do etanol? É justamente o elétrico. Mas isso demanda tempo e é justamente isso que os biocombustíveis conseguem oferecer para a gente, um período de transição. Vocês viram nos nossos estudos que a substituição da bateria impacta nessa questão da viabilidade do ponto de vista das emissões dos elétricos frente à combustão. Se eu não precisar trocar a bateria, então os elétricos aí eles vão disparar na frente. E as nossas baterias estão ficando muito mais duráveis. Enquanto os primeiros veículos elétricos rodavam ali 30, 80 km com a bateria de chumbo, hoje a gente está falando de veículos que rodam 600 km. E não é só a questão da densidade energética das baterias, a gente está falando também da durabilidade dessas baterias, a quantidade de ciclos que elas suportam. Em muitos aspectos, a bateria vai durar mais do que o próprio veículo. Já é comum você encontrar alguns veículos elétricos que sacrificaram a energia e a potência em nome de uma maior resistência ao fogo, durabilidade, carregamento mais rápido e também que são menos agressivas para o meio ambiente. Nós temos a bateria A123 que promete durar no mínimo 10 anos e 7.000 ciclos à base de fosfato de ferro e lítio. Nós temos a bateria da LG Chemicals, que é uma bateria de lítio-manganês, que promete durar até 40 anos. E a gente tem a bateria da Tesla
4680, que promete durar 1,6 milhões de quilômetros. Esse problema está superado. No Brasil, a gente está falando, inclusive, da bateria de nióbio, que promete 3 a 4 vezes maior durabilidade, além de, obviamente, o carregamento rápido, que é o grande diferencial dela. Pessoal, é importante notar que, uma vez que a vida útil do veículo se esgotar e essas baterias durarem mais, a gente tem que dar um jeito de oportunizar, reaproveitar elas em outros cenários, ok? Mesmo as baterias antigas, quando elas saem do veículo, elas ainda vão servir a uma série de outros propósitos. O tempo que as baterias gastam em um veículo elétrico costuma ser apenas o início do ciclo de vida dela. Uma vez que ela é removida do carro, a maioria dessas baterias elas vão se adequar a outras tarefas, como por exemplo o armazenamento de energia da rede elétrica ou da nossa casa. Os grandes fabricantes de veículos elétricos já começaram a reaproveitar essas baterias em outras áreas. Por exemplo, a Nissan ela planeja usar baterias retiradas dos seus carros, dos Nissan Leaf, lá para fornecer a energia da Arena Amsterdã, né, que é um local de entretenimento aí famoso do time de futebol Ajax, né? A Toyota ela também planeja utilizar essas baterias antigas removidas dos veículos em lojas de conveniência no Japão. Essas baterias vão ser usadas para armazenar energia solar, de painéis solares, e também ali para fornecer energia para um refrigerador, né, para um aquecedor de alimento e assim por diante. A Renault também anunciou que as baterias do Renault Zoe, né, vão ser reaproveitadas para gerar energia no PowerVolt, que é um sistema de armazenamento de bateria voltado para o mercado residencial. O fato é, não importa o quanto tempo as baterias vão durar, uma hora elas vão morrer. Alguns estudos recentes mostram que as baterias construídas com material reciclado são tão boas quanto aquelas baterias construídas com matéria-prima virgem. Hoje, apenas metade do que está num pacote ali de bateria, no battery pack, é reciclável. Os próprios números de reciclagem são muito baixos. Na Austrália, por exemplo, entre 2018 e 2019, somente 6% das baterias de lítio foram coletadas e destinadas à reciclagem. E note, bateria de lítio está em todo lugar, não é só em veículo elétrico. Eu estou falando de smartphone, laptop e esses dispositivos portáteis eletroeletrônicos. Esse número é tão baixo porque não tem muito valor comercial nessa atividade, ao contrário das baterias de chumbo ácido. Essas sim são muito vantajosas financeiramente a reciclagem. Um outro problema grave com a reciclagem das baterias de lítio é que, para ser minimamente viável, é necessário a gente recuperar o cobalto, que é o elemento mais caro presente nessas baterias. O cobalto é um dos grandes vilões presentes aí na bateria de lítio, e os pesquisadores têm trabalhado para substituir ele, não só pelo aspecto financeiro, mas principalmente pelo aspecto social. 2/3 do fornecimento global de cobalto vem da República Democrática do Congo. E há muitas preocupações sobre como esse minério é extraído, condições de trabalho, inclusive trabalho infantil. Além do mais, o cobalto ele é uma substância tóxica se não for manejado adequadamente. Uma única bateria de lítio, por exemplo, a NMC532, ela pode ter 8 kg de lítio, 53 kg de níquel, 20 kg de manganês e 14 kg de cobalto. E ainda assim, é o cobalto que vai dar a viabilidade financeira para a reciclagem dela. Se esse cobalto for substituído, então, obviamente, um efeito colateral vai ser que essas baterias não vão ter mais viabilidade financeira na reciclagem. A escolha do processo de reciclagem também é um fator muito importante. A melhor opção de reciclagem que a gente tem hoje é reciclagem direta. O que é isso? A gente vai manter os elementos ali do cátodo e do ânodo e a gente vai usar processos hidrometalúrgicos para fazer o processamento desses materiais. Já a outra opção, que é a pirometalurgia, que envolve fundição, a gente acaba produzindo mais gases de efeito estufa do que a gente consegue economizar. Então, não basta a gente ter baterias que são mais potentes, mais leves, mais resistentes, mais seguras e duradouras. A gente também precisa de baterias que sejam mais fáceis e vantajosas de serem recicladas. A Volkswagen anunciou recentemente um projeto piloto que promete ali reciclar até 97% dos componentes presentes em uma bateria de lítio. E isso é muito bom, principalmente porque
há uma escassez de matéria-prima para produzir essas baterias. Note, os nossos recursos naturais não são inesgotáveis e a gente está começando, a gente está no comecinho da demanda. A gente está aqui na base da pirâmide em 2020 e a tendência é crescer muito e muito rápido. Alguns estudos apontam que a nossa demanda por esses materiais vai ultrapassar as reservas conhecidas hoje. E o único caminho vai ser produzir baterias com materiais recicláveis. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a gente precisaria aumentar de 400 quilotoneladas, que a gente utilizou em 2020, para 11.800 quilotoneladas em 2040, isso para cobrir a nossa demanda por veículos elétricos. Esse aumento muito rápido, muito brusco, vai criar uma série de problemas. O primeiro deles relativo à atividade de mineração do lítio. Na verdade, toda atividade de mineração ela é muito poluente. No caso do lítio, apesar dos processos de mineração estarem evoluindo, a gente utiliza muita água nesse processo e a nossa água é finita. Um outro problema é que 60% da produção desse tipo de veículo e de bateria está concentrada na China. E a China tem uma das matrizes energéticas mais sujas do mundo. Qualquer coisa que você produz na China é provável de poluir mais do que a maioria dos outros locais do planeta. E sim, eles estão trabalhando forte na migração para energias renováveis, mas ainda não é o momento. Se a gente aumentar a demanda por veículos elétricos muito rapidamente, nós não estamos limpando, nós estamos sujando e emitindo mais CO2. Então é isso aí, pessoal, essas são as minhas conclusões. Deixe aí no comentário se você concorda comigo ou não, se eu deixei passar alguma coisa. Eu espero que tenha sido instrutivo para você, igual foi para mim preparar esse material. Se você gosta desse tipo de informação, considere se inscrever no canal, que a gente está sempre produzindo vídeos semanais de assuntos relacionados às tecnologias sustentáveis. Um abraço e até o próximo vídeo.